o grande monumento que teve uma fama tão grande no mundo antigo que ele se tornou o símbolo da glória de Roma, sendo palco de grandes massacres e episódios horríveis que aconteceu na sua história, com aproximadamente 500 mil pessoas que tiveram seus sangues derramados nas areias do grandioso Coliseu. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Historiadores 2.0. Não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. E a partir de agora, você se torna um historiador juntamente comigo. Vamos nessa! Anfiteatro Flaviano, ou como é mais conhecido, Coliseu, que está localizado em Roma, na capital da Itália. Sua construção demorou cerca de 8 anos para ser concluída, tendo seu início por meados do ano 72 d.C., pelo governo do imperador Vespasiano, e foi concluído por volta do ano 80, depois da morte de Vespasiano, sendo inaugurado pelo seu filho Tito, que assumiu o poder do império. Inicialmente, era só conhecido como Anfiteatro Flaviano, até o século VIII, quando começou a se difundir o nome Coliseu. Acredita-se que tenha sido por conta de uma grande estátua do imperador Nero, que se encontrava perto do edifício, na Casa Dourada, mais conhecido como Colosso de Nero. Esse fato pode ter sido o motivo pelo qual o anfiteatro de Roma tem adaptado o nome de Coliseu. A construção do Coliseu teve como ideia principal para servir de um palco para o entretenimento do povo romano, tais como grandes eventos, batalhas de gladiadores, execuções e outros entretenimentos em massa. Ele poderia sustentar no seu interior cerca de 50 mil espectadores em 3 andares. Anos depois, durante o reinado de Alexandre Severo e Gordiano III, foi ampliado com o 4º andar, podendo abrigar então cerca de 90 mil espectadores. Para celebrar a finalização da construção do Coliseu, o imperador Tito inaugurou o edifício com jogos prodígios que duraram 100 dias. No Coliseu eram realizados diversos espetáculos, como os vários jogos realizados. Entre os mais famosos estavam os combates entre gladiadores. Gladiadores escravos não eram pagos, mas os vencedores recebiam um laurel, prêmio monetário e doações da plateia. Outro tipo de espetáculo era a caça de animais, onde eram utilizados animais selvagens importados da África. Os animais mais utilizados eram os grandes felinos, como os leões, leopardos e panteras. Mas animais como rinocerontes, hipopótamos, elefantes, girafas, crocodilos e avestruzes eram também utilizados. As caçadas, tal como as representações de batalhas famosas, eram efetuadas em elaborados cenários, onde costumavam ter árvores e edifícios. Estas últimas eram por vezes representadas numa escala gigante. Segundo o documentário produzido pelo canal televisivo fechado History Channel, o Coliseu também era utilizado para a realização de naumaquias ou batalhas navais. O Coliseu era inundado por dutos subterrâneos, alimentados pelos arquedutos que traziam água de longe. Passada essa fase, foi construída uma estrutura que é a que podemos ver hoje nas ruínas do Coliseu, com a altura de um prédio de 2 andares, onde no passado se concentravam os gladiadores, feras e todo o pessoal que organizava os duelos que ocorriam na arena. A arena era como um grande palco, feito de madeira, e se chama arena, que em italiano significa areia, porque era jogada areia sobre a estrutura de madeira para esconder as imperfeições. Os animais podiam ser inseridos nos duelos a qualquer momento, por um esquema de elevadores que surgiam em alguns pontos da arena. O filme Gladiador retrata o funcionamento dos elevadores. Os estudiosos há pouco tempo descobriram uma rede de dutos inundados por baixo da arena do Coliseu. Acredita-se que o Coliseu foi construído onde outrora foi o lago do Palácio Dourado Nero. O imperador Vespasiano escolheu o local da construção para que o mal causado por Nero fosse esquecido por uma construção gloriosa. O Coliseu não era palco somente de episódios horríveis, de mortes e massacres. Ele também servia para entretenimento.
menos brutais, como representar a vida selvagem, com árvores plantadas na própria arena. Com cenários muito elaborados, animais seriam então introduzidos para dar vida à simulação. Esses cenários podiam servir só para agrado do público ou como pano de fundo para caçadas ou dramas representando episódios da mitologia romana, tão autênticos quanto possível, ao ponto de pessoas condenadas fazerem o papel de heróis, onde eram mortos de maneira horríveis, mas mitologicamente autênticas, como mutilados por animais ou queimados vivos. Embora o Coliseu tenha funcionado até o século VI, foram proibidos os jogos com mortes humanas desde 404, sendo apenas massacrados animais, como elefantes, panteras ou leões. O Coliseu era, sobretudo, um enorme instrumento de propaganda e difusão da filosofia de toda uma civilização, e tal era como já profetizado pelo monge e historiador inglês Beda, na sua obra do século VII, De Temporibus Liber. Enquanto o Coliseu se mantiver de pé, Roma permanecerá. Quando o Coliseu ruir, Roma ruirá. E quando Roma cair, o mundo cairá. O Coliseu é conhecido como o maior símbolo da cidade de Roma e um dos melhores exemplos da engenharia e da arquitetura romana.